Bom, todo mundo já sabe o que aconteceu no último domingo. Lula foi eleito com 50,9% dos votos, mais de 60 milhões de votos contra 58 milhões aproximadamente do Bolsonaro. Só que como ficam os seus investimentos? Como fica a economia, a bolsa de valores? O que a gente pode esperar daqui para frente? O que você pode fazer com seus investimentos para tentar se beneficiar de todo esse cenário? E aí o primeiro passo que a gente precisa ter em mente antes de tomar qualquer decisão de investimentos é qual que é o nosso perfil de investidor. Nosso perfil de investidor vai determinar se a gente é um pouco mais conservador, mais moderado ou mais arrojado, mais agressivo nas nossas decisões de investimento. Então, quando a gente sabe qual que é o nosso perfil de investidor, a gente consegue saber quais são os melhores produtos financeiros e os melhores investimentos que a gente pode utilizar para atingir os nossos objetivos. Então, quando você é uma pessoa mais conservadora, naturalmente você vai ter mais renda fixa na sua carteira. Quando você é uma pessoa mais arrojada, você naturalmente vai ter mais ações, fundos imobiliários, ETFs na sua carteira. Então, quando você sabe o seu perfil de investidor, você consegue saber quais são as melhores opções para você investir o seu dinheiro com base nos seus objetivos também. E aí, uma coisa interessante que a gente pode utilizar para saber qual que é a melhor alternativa para a gente investir o nosso dinheiro é sempre pensar naquela relação risco e retorno de cada um dos investimentos. Ou seja, a gente tem alguns investimentos que a gente considera como livres de risco academicamente, que eles são aqueles investimentos mais seguros que a gente tem na economia, como por exemplo, o caso do Tesouro Selic. E aí, sempre que a gente vai comparar algum investimento e saber se esse investimento é bom ou não, a gente precisa saber qual que é a relação risco e retorno desse investimento. Beleza, ele é mais arriscado do que o Tesouro Selic, mas qual que é a rentabilidade esperada para ele nos próximos anos? Será que essa rentabilidade é maior ou menor do que a rentabilidade do Tesouro Selic? Então, se a gente tem uma expectativa do Tesouro Selic hoje, que a Selic está em 13,75% ao ano, mas a gente tem a expectativa que a Selic se mantenha aí na casa de 2 dígitos ao ano durante os próximos anos, se a gente fizer algum investimento, será que ele vai ter uma rentabilidade maior ou menor do que o Tesouro Selic, essa rentabilidade esperada? E aí, se tiver uma rentabilidade esperada menor, talvez não faça sentido você correr esse risco. Então, essa é a análise que você tem que fazer antes de tomar qualquer decisão de investimento. Como, por exemplo, muita gente fala sobre sair comprando dólar. Vou pegar todo o meu patrimônio, vou comprar dólar porque pode dar um caos na economia, não sei o que vai acontecer. Se essa é a sua tese, o que você tem que refletir é: o dólar vai se valorizar mais ou menos do que você teria de rentabilidade no Tesouro Selic ao longo dos próximos anos? E obviamente não é só isso que você deve analisar no caso desse mais extremo assim do dólar, porque você tem que considerar também uma eventual crise sistêmica, o Brasil virando uma Venezuela, se essa for a sua tese. Mas não quero entrar nesse mérito aqui nesse vídeo. O que a gente tem que saber é na prática, né? Quando a gente vai investir na prática, se você tem objetivos de curto e médio prazo, naturalmente você tem que também focar em investimentos de renda fixa. Esses são os investimentos que têm um risco um pouco menor e você tem uma certa previsibilidade dos seus resultados. Então você consegue estimar mais ou menos quanto você vai ter lá na frente, sem correr muito risco também. Então você investir em títulos do Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, que são títulos relativamente parecidos, mas com algumas certas diferenças. Por exemplo, LCI e LCA são isentas de imposto de renda, enquanto um CDB tem o pagamento de imposto de renda. Só que depende de qual que é a rentabilidade bruta de cada um deles para saber, no final, quanto que você vai ter líquido na sua conta. Tem até um vídeo que eu fiz aqui no canal comparando a rentabilidade, que eu vou deixar aqui na descrição também, para você analisar qual que é a opção que faz mais sentido para você. E no longo prazo, quando a gente está falando no longo prazo, a gente tem as opções de investir em ações, fundos imobiliários, ETFs também, e naturalmente quantos por cento da nossa carteira a gente vai colocar em cada uma dessas opções, isso tudo vai depender, igual eu falei, do nosso perfil de investidor. Só que quando a gente está falando sobre a Bolsa de Valores, o que a gente pode esperar da Bolsa de Valores exatamente no governo do Lula? Puxei alguns dados aqui, fiz alguns estudos também para a gente entender historicamente o que aconteceu no mundo e no Brasil em relação a diferentes tipos de governo, e a gente pode tirar algumas conclusões que a gente vai falar ao longo desse vídeo também. A primeira delas é que o caminho da bolsa no longo prazo é para cima. Historicamente, a bolsa no longo prazo tende a subir. E a segunda é que não existe uma correlação positiva entre a bolsa e o PIB do país. Na verdade, essa correlação é mais negativa, igual a gente vai ver aqui. Como assim, né? Muita gente fala: não vou investir no Brasil porque o país não vai crescer, o PIB não vai crescer tanto igual eu estava esperando, ou então vou investir na China porque o PIB da China está crescendo muito. Só que, se a gente for analisar os dados na prática e ver se isso realmente é uma boa tese de investimentos, por mais que isso faça muito sentido, porque, beleza, o país está crescendo, o PIB está crescendo, então as empresas vão prosperar, vão crescer faturamento e a bolsa vai subir. Por esse lado faz sentido, só que os dados mostram que não funciona tanto assim. Se a gente olha dois estudos que eu separei aqui pra gente falar, um mais famoso, que é um pouco mais antigo, e também um outro que é mais recente desse ano e que mostra também alguns outros pontos importantes, a relação do PIB per capita e tudo mais, a gente chega em duas evidências empíricas bem importantes
importantes. Vou deixar o link dos dois estudos, inclusive, aqui na descrição também. A primeira é que a correlação entre o retorno composto real das ações e o retorno composto real do crescimento do PIB per capita de 16 países que foram analisados entre 1900 e 2002, essa correlação é negativa, de menos 0,37, ou seja, não faz sentido justificar o investimento em algum país pelo crescimento real do PIB, empiricamente falando. Então esse gráfico a gente consegue ver também o que aconteceu e dá para ver que não tem tanta correlação assim. Por mais que a gente tenha alguns países que as ações elas se valorizam muito mais, o crescimento do PIB nesses países não acompanhou de fato esse crescimento, então um não justifica o outro necessariamente. E a segunda evidência que a gente tem desse estudo é que retornos reais passados das ações são irrelevantes para a gente prever o futuro. Isso a gente até já sabe, já falei isso várias vezes aqui no canal, que a gente não pode usar rentabilidade passada para prever rentabilidade futura. Não é porque um país teve a sua bolsa de valores valorizando muito nos últimos anos que isso tende a continuar nos próximos anos. Da mesma forma, não é porque teve um retorno não tão interessante que esse retorno não tão interessante vai se perpetuar ao longo dos próximos anos também. Mas aí ele chega nas seguintes conclusões. Para você analisar países mais desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, algumas variáveis como o dividend yield, o crescimento dos dividendos por ação e o lucro por ação seriam mais interessantes do que você analisar o PIB per capita. Isso significa que você não deve tomar a sua decisão de investimento analisando o crescimento do país com base no PIB. Para você saber se você vai fazer um bom investimento ou não no longo prazo, você tem que analisar o dividend yield, o crescimento dos dividendos por ação e o lucro por ação, que naturalmente as empresas que têm um crescimento do seu lucro, dos seus dividendos historicamente, apresentam também um crescimento do preço das suas ações. Então, você deve buscar justamente essas empresas que tendem a crescer os seus lucros e dividendos ao longo dos anos. Inclusive, é isso que a gente fala também lá no Bola de Neve, que é o meu treinamento, que eu explico exatamente tudo que você tem que analisar numa empresa para você conseguir saber quais são essas empresas que vão prosperar independentemente do cenário que a gente está vivendo. Vou deixar o link aqui na descrição com o cupom de desconto para você aproveitar também. Mas tem um detalhe que esse lucro por ação ele deve ser normalizado, ou seja, você tem que tirar os efeitos não recorrentes dessa análise para você conseguir ter um resultado um pouco mais fiel e de fato conseguir aproveitar esse resultado que você está tendo na nossa análise. E o segundo estudo ele foi publicado nesse mesmo ano, do mesmo autor também, só que com outros 3 autores também, e dessa vez ele analisou 15 países emergentes, 21 países desenvolvidos em amostras que variam de 32 a 100 anos. E a primeira relação que a gente tem é a relação do crescimento real do PIB de um país com a relação do crescimento real das ações, do retorno das ações. E a gente também consegue ver que não tem uma correlação tão interessante assim nesse gráfico. Tem alguns países que têm um crescimento real das ações muito maior, mas o crescimento do PIB foi menor. E isso nos países mais desenvolvidos. E se a gente olha também países emergentes, a gente consegue ver também que não tem uma relação tão positiva assim. E aí as conclusões que eles chegam foram exatamente as mesmas conclusões que tinham inicialmente. O PIB per capita possui uma correlação negativa com o retorno da bolsa no período analisado, só que dessa vez eles também analisaram o lucro por ação e o dividendo por ação e eles viram que dessa vez possuem uma correlação positiva com o retorno das ações. Ou seja, se você analisar empresas que têm lucros por ação crescentes e dividendos por ação crescentes também, você consegue ter um resultado nas suas ações maior. Essa correlação é positiva, mas ela não é tão forte assim. A correlação aqui no caso do lucro por ação é de 0,54. E aí vamos falar também sobre a bolsa e o crescimento da bolsa no longo prazo. Historicamente, com base nesse gráfico aí que vocês estão vendo também, você consegue ver que mesmo passando por diversos problemas, crises, algumas quedas enormes, igual na crise de 2008 e por aí vai, no longo prazo a bolsa sempre apresenta uma tendência de alta. Então, entra presidente, sai presidente, muda de governo, muda de política econômica, muda tudo, mas no longo prazo a bolsa tende a continuar subindo. Por quê? O que determina a bolsa subir no longo prazo, igual a gente falou, em grande parte é as empresas prosperarem, a economia privada prosperar e as empresas crescerem seus lucros, seu faturamento e por aí vai. Porque no longo prazo, de fato, o que vai determinar se a bolsa vai subir ou não é o lucro das empresas. E se a gente olhar como que foi a performance da bolsa durante o mandato do governo Lula, ali lá no seu primeiro mandato, no segundo mandato também,
a gente consegue ver que a Bolsa Brasileira de fato andou bem entre 2002 e 2010, ela teve uma crescente bem interessante, só que a gente precisa considerar duas coisas importantes que ajudaram esse cenário a crescer e não necessariamente dependiam exclusivamente do Lula. Primeira coisa foi o boom das commodities. O que é o boom das commodities? A gente teve um boom, as commodities valorizaram muito de preço e, consequentemente, as empresas que exportam commodities tiveram um aumento, uma elevação no seu faturamento. Ou seja, por conta de um cenário externo global, algumas empresas específicas foram beneficiadas em todo esse cenário. Ou seja, essas empresas cresceram suas receitas, os seus lucros e, consequentemente, tiveram um crescimento também no preço das suas ações. E como, historicamente, o Ibovespa ele é bem concentrado nesse tipo de empresa, a Bolsa de Valores teve um crescimento bem expressivo nesse período, justamente por conta desse crescimento das empresas de commodities. Só que, mesmo a Bolsa crescendo muito ao longo desse período, o Brasil, durante o governo Lula, ele cresceu menos do que a média mundial em termos de PIB e também cresceu muito menos em relação à média dos países emergentes. Então, o Brasil perdeu participação no PIB mundial. E o outro ponto que a gente tem que falar também que aconteceu durante o governo Lula foi justamente o tripé macroeconômico, que é basicamente o câmbio flutuante, metas de inflação e responsabilidade fiscal, ter uma meta fiscal também. E aí um governo que mantém isso, ele passa um pouco mais de estabilidade, de previsibilidade para o mercado, isso é muito interessante. Só que depois que o Lula mudou esse tripé macroeconômico no seu segundo mandato, a gente teve algumas consequências bem desagradáveis, como por exemplo, um exemplo clássico que teve foi o gasto absurdo que a gente teve no caso do BNDES, que esse gasto foi maior do que o gasto do Banco Mundial e o Plano Marshall, ou seja, os gastos do BNDES, o governo pegou esse seu dinheiro que você pagou de impostos e mandou, por exemplo, lá para Cuba, para Venezuela também. Então é um dinheiro que não foi tão bem gasto assim. E a gente pode ver também o que a gente pode esperar pelos próximos anos. Tem algumas coisas que a gente ainda não tem muito bem definido, por exemplo, no momento que eu gravo esse vídeo, a gente ainda não tem definido quem vai ser, por exemplo, o ministro da Economia, que é algo muito importante para o mercado ter essa previsibilidade de qual vai ser a medida econômica que ele vai tomar, a política econômica que ele vai tomar ao longo dos próximos anos, para saber também como se posicionar em cada um desses cenários. Mas algumas coisas que a gente já tem mais ou menos um pouco mais claras, né? Primeiro, a gente vai ter uma separação do Ministério da Economia que a gente tem hoje, que foi tudo juntado, né? A gente tinha o Ministério da Fazenda, da Indústria, do Comércio e Planejamento. Esses ministérios vão ser separados. A gente tem alguns nomes também para ocupar essas pastas que eventualmente pode ser algum nome que o mercado gosta, alguém que é mais próximo de Lula, ou então até mesmo alguém do centrão. Por quê? A gente tem um cenário que o Lula foi eleito, que é uma pessoa um pouco mais de esquerda, políticas econômicas um pouco mais focadas no Estado maior, que o Estado vai ajudar as pessoas e tudo mais. Por outro lado, no Congresso, no Legislativo, a gente tem pessoas que são aliadas ao Bolsonaro, por exemplo. Então, o Lula ele vai precisar buscar bastante apoio do centrão para conseguir governar. Inclusive, isso torna, talvez, um pouco mais difícil de medidas um pouco mais radicais por parte do Lula, um pouco mais difícil que ele consiga passar essas medidas. Justamente porque, para ele conseguir passar isso, ele vai precisar de muito apoio dentro do Congresso também. E hoje, a forma como o Congresso está constituído não é tão favorável assim para ele. Então, ele pode ter um pouco mais de dificuldade para passar os seus planos, assim, as suas medidas econômicas. Mas ele precisa ter em mente também que ele precisa resolver a questão fiscal, até mesmo para ele passar uma boa imagem, uma boa mensagem de estabilidade do seu governo. Só que a gente tem alguns pontos nessa questão fiscal também que precisam ser resolvidas, que são, primeiro, a gente tem a questão do auxílio de R$600 e a redução do ICMS, que vão acabar no dia 31 de dezembro, e ele precisa eventualmente resolver isso, porque eventualmente, se acabar a redução do ICMS, a inflação vai explodir no próximo ano também, e o auxílio é uma coisa, é uma promessa que de fato está vinculada com as políticas dele, com a promessa que ele fez, então ele vai ter que continuar isso. Só que, para continuar com essa arrecadação menor do ICMS, com esse auxílio, vai precisar de alguma forma ter um equilíbrio fiscal ali. As contas precisam fechar e se não fechar, isso vai passar uma imagem negativa para o mercado. E também ele vai tentar aprovar a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, ou seja, isso vai ser uma queda da arrecadação do Estado. Então, está sendo discutida aí uma possibilidade de aprovar um waiver, que é como se fosse uma licença para poder gastar mais no curto prazo, só que isso não é tão interessante assim economicamente, pensando no longo prazo, porque a gente já sabe que o país está endividado, a gente tem inflação que está alta, e isso tudo vai contra tudo aquilo que tende a ser positivo no longo prazo, pensando em redução da inflação, em controle das contas públicas. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ficar de olho durante o governo do Lula, e ele continua também com um discurso desenvolvimentista, de reindustrialização e de não ser apenas um país de commodities. Isso pode fazer com que o Estado e a economia voltem
voltem a dar um pouco mais juntos no seu mandato, ou seja, ele quer ter um Estado um pouco maior, um pouco mais inchado, que o Estado vai ser o motivo, o motor de crescimento do país e não mais a iniciativa privada. Então ele é contra privatizações e ele prefere ampliar o papel do BNDES. Só que isso tudo não passa de especulação, isso é tudo com base no que ele fez historicamente e quais são as propostas que ele tem. Se ele vai aplicar isso ou não, isso são cenas para os próximos capítulos. Mas a nossa conclusão aqui então, né? Onde investir com base em todo esse cenário aqui que a gente está falando? Primeiro, a gente precisa manter a nossa estratégia de buscar boas empresas que tendem a crescer os lucros no longo prazo. Então você precisa analisar aquelas empresas que fazer aquela análise qualitativa, quantitativa, analisar a empresa para saber, no longo prazo, ela vai prosperar? Ela vai crescer seu faturamento? Vai investir cada vez mais? Vai crescer os seus lucros? Porque é isso que vai te fazer ganhar dinheiro na bolsa de valores. Na renda fixa, você tem que fazer os seus investimentos de curto e médio prazo. Se você vai viajar, se você quer fazer um investimento ali para o seu filho no curto prazo, enfim, aqueles investimentos de curto prazo, médio prazo, que você quer trocar de carro, tudo isso você tem que colocar na renda fixa. Fundos imobiliários são bem interessantes também para diversificar sua carteira, ter uma volatilidade um pouco menor do que as ações e te entregar uma renda mensal isenta de imposto de renda. E por fim, dólar e criptomoedas para você se proteger, principalmente se você é aquela pessoa que acredita um pouco mais naquele cenário mais extremo do Brasil virando uma Venezuela, uma Argentina, que talvez não seja isso que pode acontecer por conta do Congresso, mas é um risco que também precisa ser considerado. Então, se você pensa nesse risco, você precisa ter essa diversificação em dólar, criptomoedas, para numa eventual crise, num cenário um pouco mais extremo, você estar de fato um pouco mais protegido. Então, clica aí no link da descrição para conhecer o Bola de Neve e receber alguns dividendos tipo esses aqui que alguns alunos meus já estão recebendo também e achar aquelas empresas que vão mais se beneficiar em todo esse cenário durante o governo Lula também. Espero que tenham gostado desse vídeo, te vejo no próximo, um grande abraço e até lá.